10 razões para você frequentar a escola bíblica dominical. Primeira razão: domingo é o dia do Senhor e devemos nos deleitar em Deus. Segunda razão: comunhão entre irmãos. A escola dominical é um lugar de comunhão. Razão 3: família caminhando unida. Na escola dominical, o ensino é oferecido de acordo com a faixa etária. Razão 4: disciplina. A escola dominical nos ajuda a desenvolver disciplina na vida espiritual. Ela nos estimula a ter hábitos espirituais saudáveis. Razão 5: discipulado contínuo. Há quem diga que não precisa frequentar mais a EBD devido ser um crente veterano ou ter alguma graduação em teologia. Razão 6: interação no aprendizado. Há o culto de ensino na igreja, mas a escola dominical é o culto de instrução que propicia a interação entre o professor e os alunos. Razão 7: crescimento intelectual e espiritual. A escola dominical é multidisciplinar. Nela aprendemos de tudo um pouco, sempre a partir do estudo da Palavra de Deus. Razão 8: preparo para o serviço. Todo bom obreiro, pastor, teólogo, escritor, missionário, compositor e líderes em geral foram ou são alunos da escola dominical. Razão 9: o aprendizado da Palavra de Deus visa a transformação de vida. Razão 10: escola dominical é a maior escola do mundo. A EBD é a maior escola do mundo. Está presente em praticamente todas as nações. Tem milhões de alunos aplicados que estudam domingo após domingo na EBD. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais entendemos da sua importância para a vida. Ela é a Palavra de Deus, viva e eficaz. E dizer da importância Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 100. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador,
o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ouvide e proclamar, que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ide proclamar, que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó grande eterno amor, ó gozo divinal, que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador. O bom Consolador, bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ide proclamar, que Deus quer derramar o bom Consolador. Vamos ler a palavra de Deus, Neemias 1. Vamos ler o versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nesse instante, vamos também apresentar todos aqueles que vão contribuir com seus dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Logo após a banda vai louvar a Deus e nós estaremos servindo ao Senhor. Vamos convidar aqui o presbítero Nelson Cassiano para fazer esta oração. Amém, queridos? A paz do Senhor para todos. Oremos. Querido, soberano, eterno Deus, nosso Pai, em cuja maravilhosa presença aqui nos encontramos reunidos na Tua casa para bendizer, para adorar, para render e tributar ao Senhor um culto de louvor e adoração e aprender mais e mais. Precisamos, necessitamos do Senhor. Usa o Teu Filho poderosamente na mensagem, como tem sido em todas as outras ocasiões, e não será diferente hoje. E aqueles que estão preparados para colaborar, para contribuir com a obra de Deus, abre os celeiros, derrama a bênção sobre o celeiro dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que não puderem hoje, mas logo, logo Deus estará preparando a bênção tal, para que os mesmos consigam realmente adquirir as coisas provível de Deus, proveniente de Deus. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos em tudo, não por merecimento, mas por misericórdia. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer,
sua igreja a palavra. A palavra. Desta terra, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. É só e bem dizer ao meu Senhor obedecer. Esta terra, aleluias. Meus irmãos, está conosco alguns irmãos, vindo de Luiz Eduardo Magalhães, presbítero Carlos, sua esposa Paula e a irmã Aline. Onde estão? Estão aqui à frente, acompanhando ali o presbítero, nosso irmão. Cadê ele? Flávio? Aqui atrás. Os irmãos estão felizes com a presença dos irmãos entre nós. Vamos saudá-los com boas-vindas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de saber se tem mais alguém que nos visita de outra cidade, de outra igreja. Se tiver, por favor, sinalize para a gente conhecer. Tem mais alguém? Acho que são todos de casa. Irmãos, quero estar relembrando aqui alguns avisos que nós estamos aqui reforçando de os trabalhos que vão estar acontecendo aqui nos próximos dias. No dia 20, nós vamos estar aqui iniciando um trabalho de treinamento. Aliás, dia 20 vai estar acontecendo aqui um trabalho de treinamento unificado, curso de capacitação unificado para líderes do Ministério Infantil e professores da EBD Kids. Vai ser numa quinta-feira. Então, os irmãos que trabalham na área do Ministério Infantil estão sendo convidados a estarem presentes nesse trabalho. Nos dias 22 e 23, vai estar acontecendo aqui a festividade com os senhores da sede. Eu tenho uma dúvida aqui para tirar com os irmãos, porque assim, nos dias 24, aliás, dias 25 e 26, nós vamos estar tendo seminário aqui com o pastor Edi Vinagre. E aí, eu não sei como é que seria se os irmãos vão estar presentes aqui, porque vai ter trabalho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias seguidos. Eu não tenho problema nenhum de estar aqui todos os dias. Mas se vocês fizerem uma combinação comigo e quebrar o contrato, você já sabe que não vai ficar barato, que a gente vai cobrar. Então eu preciso que os irmãos sejam bem transparentes e diretos. Pode fazer, pastor, porque os senhores estão querendo que a gente emende o trabalho até segunda. Eu disse, E vai prejudicar o trabalho terça, porque se o povo não ficar terça, eu prefiro que os irmãos venham terça, porque é muito importante ouvir o pastor Edi Vinagre. Quem já teve a oportunidade de ouvi-lo, ok, mas eu creio que muitos irmãos aqui não o conhecem. E vale a pena cada minuto
das ministrações do pastor Vinagre, né? Então, se os irmãos se comprometerem a vir todos os dias, por mim fica a semana inteira. Agora, tem gente que se vier domingo não vem segunda, se vier segunda não vem terça. Aí, meu irmão, fica chato, né? Você trazer um convidado de fora e o povo da sede não está presente, aí vocês não me honram e não me consideram. Quem honra e considera o pastor faz um esforço para estar honrando quem ele honra. Então, se eu honro uma pessoa que vem de fora e os irmãos não honram, é desonra para mim. E aí eu fico desonrado. E aí, quando vocês quiserem que eu traga um cantor e um pregador, eu vou dizer, não, quando eu trouxe vocês me desonraram, não trago mais não. Pastor, o senhor é muito grosso. Sou, irmão. Eu sou realista, não dá. Aí o departamento, traz um cantor, pastor. Traz um pregador. Quando eu trouxe, vocês vieram? Não. Então não me peça. É simples assim. Não é? A gente diz assim, com a medida com que tiverdes medido, serão vocês também medidos. Então aquilo que eu não quero para os outros, eu não quero para mim. O bem que eu quero para vocês é o mesmo bem que eu quero para mim. Então a gente tem que, tratar no mesmo nível. Então, pense muito bem nisso, porque meu discurso é papo reto. Papo reto. Então, se os irmãos falarem, pode fazer, combinado. Agora, terça-feira, a gente precisa dos irmãos aqui. Pense aí, porque a gente precisa sair daqui com esse negócio decidido. Dias 25 e 26 é o seminário, como eu falei. No dia 28, que é uma sexta-feira, a última sexta do mês, nós vamos iniciar aqui um curso de capacitação para líderes. Para todos. Obreiros, diáconos, presbíteros, líderes de departamento e aspirantes. Aspirantes são aqueles que não são, mas querem um dia ser. E a melhor forma é a gente estar preparado para quando surgir uma necessidade, estamos prontos para o trabalho. Então, os irmãos que desejarem, se inscrevam. Tem um link, já aparece, né? Não tem um link aí? E pronto, os irmãos já podem, nas congregações, informar que já tem um link lá, é só se inscrever. Qual é o custo, pastor? Oração e participação. Esse é o custo. Tá bom? Dia 30, último domingo, nós teremos nossa reunião geral com todos os obreiros e esposas. Esse negócio de obreiro que anda desacompanhado é um problema. Então, se chegar o obreiro lá desacompanhado sem a esposa, ele está dizendo, pastor, me desconsagra, porque minha mulher não acompanha meu ministério. E aí é complicado, né? Porque a gente diz que a mulher é 50% do ministério do marido, não é? Tem muita gente que diz assim? Tem uns que dizem. Eu vou dizer mais, eu conheço mulheres que é 75% do ministério do marido, que se ele não tiver ela do lado, não anda. Então, é preciso que os irmãos se esforcem. Pastor, minha mulher não quer ir, traga ela aqui para eu conversar com ela no gabinete. A gente vai ter uma conversa, eu vou dar uns conselhos, vou discipular ela, sem nenhum problema. Pastor é para isso, não é não? Para orientar. Pastor, o senhor vai pegar... Não vou só orientar, irmão. Fique tranquilo, eu não mordo ninguém, não, é só orientação. Então traga. Pastor, vim aqui para o senhor dar uns conselhos, minha esposa não quer me ajudar. Aí a gente vai orientá-la e com certeza vai melhorar. Então, dia 30, estaremos lá no sítio San Diego. A partir das 8 horas, vamos ter estudo da palavra com o pastor Adailton Cione. E depois vamos ter um almoço, né? Como eu disse aqui, irmão, eu queria que o almoço fosse de graça, 0,800. O problema é que o açougueiro não quer me dar a carne. E a carne é a parte mais cara, ele não quer me dar. E aí eu tenho que pagar a carne. Então, assim, a gente vai fazer uma troca aí, e os irmãos contribuam com R$25. É obrigado a almoçar lá, pastor? Claro que não, irmão, não é obrigado não, mas precisa se inscrever para que a gente possa ter a organização para oferecer aos irmãos, tá? Pastor, eu não sou obreiro, sou líder. Posso participar? Pode, irmão. Pode, sem problema nenhum. Então, se você desejar participar, só precisa se inscrever. Certo? Porque a gente precisa ter um controle, mas
aberto aos irmãos que desejarem participar desse trabalho. Muito bem. Se eu esqueci de alguma coisa aí, depois vocês me lembrem, tá bom? Sim, vamos decidir aí se vai ter o culto segunda-feira. Se quiser o culto segunda-feira, eu estarei aqui, em nome dos três. Em nome dos três. Mas se vocês não quiserem, a gente vai ter oração. A oração continua, a gente está em oração. E aí, mas terça-feira, eu quero a igreja reunida. Os obreiros, liderança em geral não pode falar. Vou fazer um apelo aqui aos senhores, de gente de congregação. É para trazer os líderes das congregações. Porque alguém, pastor, o povo lá não quer ir. Como é que um líder vai dizer para o senhor que é dirigente, eu não quero ir? E como é que ele está na liderança? Como é que você colocou ele lá? Então, quem tem que discipular os líderes são quem? Os dirigentes. Irmão, é um dever, o senhor precisa comparecer, é uma convocação, e nós vamos lá, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade de ir para o rádio de transporte. Aí dá um jeito. Quando a gente quer fazer, irmão, a gente dá jeito para tudo. Eu quero ver uma pessoa adoecer e você não parar tudo para ir lá cuidar. Não é não? E se o cidadão fica doente, morre ou não morre, a empresa não fica lá jogada na mão dos outros, fica tudo jogado na mão dos outros, ele não vai se cuidar da saúde? Então, essa história assim, desculpa aí, mas minha forma de pensar é essa. Quando a gente quer fazer, a gente sempre dá um jeito. Agora, quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. Existem justificativas que são aceitas. A pessoa está doente, está internada, está viajando, está trabalhando naquele turno, ok. Está estudando à noite, ok. Mas se não tem uma justificativa convincente, nosso dever é comparecer. Quem pode dizer amém? Amém. Opa, vocês acabaram de fazer um juramento. Irmão, que amém quer dizer assim seja. Então vocês acabaram de fazer um juramento. E lembre-se que o juramento já está valendo. Muito bem. Então, parece que está aí indeciso. Os irmãos vão fazer a votação. Os que querem que mantenha o culto segunda-feira, levanta a mão. Baixa a mão agora. Os que querem que a semana comece na terça-feira, levante a mão. Aí fica difícil, irmão. E os do coluna do meio? Não deu zebra aqui, não. Coluna do meio é aquele, não sei, para mim... Não, irmão, aqui ele não pode ficar em cima do muro. E muita gente aqui não levantou a mão. Aí fica difícil. Só tem duas opções para você votar. Segunda e terça. Todo mundo levanta a sua mãozinha. Eu não vou envergonhar ninguém, não. É só para a gente decidir. Os que querem que tenha o culto segunda, levanta a mão. Obrigado, pode baixar. Os que querem que o culto seja na terça e não tenha segunda, só começando na terça, levanta a mão. A maioria está optando que tenha a segunda. Então significa que os que não votaram têm que respeitar os que decidiram pela segunda agora. Porque quando eu sou voto vencido, eu sigo a maioria que ganhou. Não é assim? Quando eu perco, eu digo, não vou, meu voto não deu, eu lá não vou. Não é assim que funciona, não. A gente respeita a decisão da maioria. Está perguntando aí, irmão, olha. Está perguntando aí, os irmãos que votaram por terça, vai vir segunda? Levanta a mão. Não, mas estão falando que é para ter. Ao contrário, os que vêm segunda vão vir terça, só os que vão vir terça, levanta a mão. E essa coluna do meio aí que não levanta é de onde? É daqui da sede? Esse povo, esse miolo aí é da onde, irmão? Esse povo aí, ó. Esses bancos aqui é de onde, esses irmãos? Vocês estão contra meu ministério, Já está se levantando assim tão cedo. Não tem nem 4 meses, já estão fazendo. Não, não faz isso não, brinca comigo não. Vão vir ou não vem? Levanta aí os que vão vir em nome de Jesus, levanta a mão. Aí agora vocês viraram crente de verdade. Ô pastor, não era? Não é porque estava com vergonha, né? Isso aí. Porque assim,
Quando não pode, tudo bem, irmão, ninguém é obrigado, mas a gente tem que fazer um esforço. Vamos fazer o seguinte, vocês vêm terça, se não gostar, não volte quarta, faça isso. Vamos combinar assim, ó, venha terça-feira no trabalho, se você não gostar, ó pastor, não gostei não, quarta-feira eu não volto. Ok, sem problema. Mas a gente só pode falar se é bom ou ruim, se fazer o quê? Se experimentar. Se eu tiver uma laranja chupando aqui, eu vou perguntar a você, você vai dizer o quê? Eu não sei, não experimentei. Mas quando você experimenta, aí você sabe dizer se é doce ou é azedo. Então faça isso. E aí você vai saber se é bom ou ruim. Combinado então. Vamos para frente, que atrás vem gente. Meus amados, começamos a falar aqui segunda-feira passada, com base nesse texto, acerca da liderança de Neemias. Eu já disse e vou repetir, para mim, Neemias é, sem dúvida, um dos maiores líderes que já surgiu na história de Israel. Muito embora ele não foi um juiz, não foi um rei, foi um governador nomeado, mas o trabalho que ele fez é extraordinário, por vários e vários motivos que a gente vai estar falando aí ao longo das semanas. É um homem que está a serviço de Deus e dos homens. Tem gente que pensa que pode estar a serviço de Deus e não dos homens. Não tem como. O serviço que nós prestamos a Deus, ele se revela na nossa relação interpessoal, com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, porque todos nós somos diferentes, né? Uns gostam, uns não gostam, uns concordam, não concordam, cada um tem seus gostos. Entretanto, quem lidera precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente não pode ser líder. Porque se a gente pensar o que é liderança assim em uma palavra, como é que a gente define a liderança em uma só palavra? Alguém poderia dar uma palavra? Uma só, para definir o que é liderança. Em uma palavra. E é possível, pastor? É. Uma palavra só define o que é liderança. Claro que ela pode ser expandida aí exaustivamente, mas eu creio que é uma palavra que define liderança. Pronto, disseram aqui administração. Alguém gostaria de dizer uma outra palavra? Serviço. Alguém está começando a esquentar. Amor. Mas tem muita gente que ama, mas não é líder. Modelo. Está surgindo para obediência, humildade, entrega. Está esquentando, mas ainda não é isso. Tudo isso que vocês falaram tem a ver, em parte sim. Autoridade, mas eu conheço gente que a autoridade não é líder. É empatia também é coisa boa, mas tem gente que é muito empático e não é líder. Eu vou falar para adiantar, né? Para ir para a próxima parte. Liderança é uma palavra chamada influência. Liderança é quem exerce influência sobre os seus liderados, seja para bem, seja para mal. Porque tem líder que gera influência também para o mal, mas é influência. Então, líder é quem consegue arrastar pessoas, influenciar pessoas. Olha o que está na moda hoje, influencer digital. E todo mundo está querendo ser um influencer digital. Claro que é muito mais fácil ser um influencer digital do que um líder de verdade, porque o influencer é virtual. Você acompanha ele pelas redes, mas não o conhece de perto, não sabe como é o caráter, enfim. Mas liderança, em uma palavra, seria influência. Muito embora muito do que foi dito aqui se conecta à liderança. A gente não está descartando o que vocês disseram, mas essa seria a palavra. Vamos pensar que Neemias era um homem, como já falei aqui, que não era apenas um copeiro. Ele era uma pessoa
braço direito do rei, de muita influência. Quando ele soube das notícias, que nós já falamos aqui, através do seu irmão Anani, ele levou 4 meses em campanha de oração, jejuando, orando e lamentando. 4 meses. Para Deus preparar uma ocasião para ele falar ao rei. Porque se ele fala no primeiro momento, talvez o terreno não estivesse pronto, preparado para ouvir aquilo que teria que ser dito. Existem situações, e aí o líder precisa ter sensibilidade para compreender o time, o momento de se falar, de se tomar uma medida, de se tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Porque se você toma fora do tempo, a medida pode ser boa, a intenção pode ser boa, mas o resultado pode ser catastrófico. Então a gente precisa esperar o tempo certo para tomar determinadas decisões. Então ele orou durante todo esse tempo, até que a oportunidade surgiu. E a oportunidade surgiu partindo do próprio rei, porque foi o rei que lhe fez uma pergunta. Quando Anani veio visitá-lo, ele faz perguntas acerca do povo e acerca da cidade. Mais um detalhe aqui, embora a gente não está no curso de treinamento, mas o culto não deixa de ser discipulado de treinamento e instrução, e serve para não só para os obreiros, mas para todos nós. Quem quer crescer, quem quer aprender, quem quer liderar, precisa aprender a perguntar. Quando uma pessoa nunca pergunta nada sobre nada, ela não aprende. Os melhores alunos em salas de aula são aqueles que sentam à frente e sempre tiram suas dúvidas fazendo perguntas ao seu professor. Um aluno que fica lá no fundão e nunca pergunta absolutamente nada, ele é medíocre. E quando eu falo que uma pessoa é medíocre, eu não estou xingando, não. Medíocre é quem está sempre na média ou abaixo da média. É aquele aluno que só tira 5 para passar. E tá bom demais. Opa, que maravilha, tirei 5. Não vou para a recuperação. Tem lugar que a média é 6. Eu estudei em um colégio que a média era 7. Não é? 7, meu irmão, o negócio era sério. Mas tem muitas escolas que a média é 5. Então quem só tira 5 é um aluno medíocre. Existe líder medíocre, existe pregador medíocre, existe professor medíocre, existe advogado medíocre, existe doutor medíocre. Por quê? É sempre na média. Nunca ele é excelente, nunca ele é excepcional, nunca ele faz um trabalho primoroso de destaque. Então a gente precisa entender que no que você for fazer, proponha fazer bem feito e com excelência. Ah, mas eu sou apenas um pedreiro. Seja o melhor pedreiro da cidade. Ah, eu sou um pintor. Seja o melhor pintor da cidade. Ah, eu sou um professor. Seja o melhor professor da cidade. Faça com excelência. Líderes precisam ter mentalidade de excelência. Os irmãos ficaram lá em Israel. A gente se reunia e ficava brincando. Aí um dos pastores estava com a gente assim, aí fez um comentário: rapaz, eu admiro a sua coragem, que você não tem receio de sair perguntando, mesmo às vezes não dominando a língua, né? Mas não tem receio de ir lá questionar e consegue se comunicar. Porque comunicação é algo fundamental. Se você não se comunica, dizia um cara chamado Chacrinha, lá no passado, que quem não se comunica se trumbica. Lembra dele? Pois é, o Chacrinha. Ele dizia isso: quem não se comunica se trumbica. Pois é, a comunicação ela é fundamental para estabelecer relações sociais, para você crescer profissionalmente, para você crescer espiritualmente, em qualquer setor, em qualquer área. Então, o líder que não se comunica, ele nunca será um influenciador. Aliás, tem muita gente que é apenas burocrata, é um gerente burocrata. Quando você chega num banco, há um gerente que administra, etc. e tal,
A gente sabe que muitas vezes o seu contato é apenas ali técnico, né? Tirar uma dúvida, etc. e tal, e nada além disso. Ele é um burocrata de serviço. Só que na vida cristã nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos burocratas. Tem gente que é excelente aqui no púlpito, na fala, no discurso, no diálogo, mas saiu do púlpito aqui, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma paz do Senhor, não fala com ninguém. É assim ou não é? Então, uma pessoa que é apenas um burocrata de plantão, ele não vai exercer influência. Porque a influência não é púlpito, a influência é bastidor. Eu estou falando com algumas pessoas, olha, o pastorado, tem gente que pensa que o pastorado é isso aqui. Isso aqui muitas vezes é glamourizado. Tem um glamour. E quanta gente que gostaria, não, eu quero ser igual o pregador fulano das quantas, que prega nos grandes eventos, nos grandes congressos para 10 mil pessoas, nos estádios, etc. Cheio de glamour. Vai conhecer o cidadão na sua particularidade, na sua privacidade. Às vezes, assim, aí você se decepciona, diz, que cara chato, que cara pedante, arrogante, e você não quer conversa. Por quê? Porque, na verdade, são pessoas que não sabem lidar com o outro. Lamentavelmente, muitos deixam o poder subir para a cabeça, e quando o poder sobe para a cabeça, ele ignora as pessoas que estão à sua volta. Acho que você já viu gente assim, né? Por aí tem muitos. Muito bem, mas Neemias, ele não era, graças a Deus, ele não foi contaminado por esse vírus. Quando Anani esteve lá, ele fez as perguntas certas. Porque até para perguntar, tem que ter classe, tem que saber, você tem que ir no ponto. Tem gente que faz tanta volta, que quando chega o assunto, não tem mais graça. Não é? É claro que é bom você ser objetivo, é bom que você seja claro, porque se a sua informação não for clara, não vai gerar resultados. Houve uma lição da escola dominical muito antiga, os irmãos aqui que frequentam a escola dominical há muitos anos, talvez vai lembrar, de um pastor chamado Adilson Farias. Pastor Adilson Farias, acho que já até dorme no Senhor, ele comentou uma lição de EBD sobre vários personagens bíblicos do Antigo Testamento, e uma das lições, o título é assim, Aimaas, o mensageiro sem mensagem. Alguém lembra dessa lição? Antiga, né? Só quem tem memória bem fresca aí, para trazer, início dos anos 90. Aimaas, o mensageiro sem mensagem. Então, Aimaas, o que acontece? Quando ficou sabendo das notícias e tal, chamou o comandante e disse, deixa eu levar até o rei a mensagem. Ele disse, rapaz, hoje não é dia de boas novas, e você não é a pessoa adequada para fazer isso. Você é um homem de bem, você sempre dá boas notícias, você sempre... E hoje é uma tragédia, alguém vai ter que comunicar a morte do filho do rei, e você não é a pessoa. Só que, ele disse, não, mas eu vou, deixa eu ir. Porque também tinha uma tradição naquela época, quem levava a mensagem ganhava uma pratita, um dinheirinho, né? Aí eu não sei se foi pelo interesse do dinheiro, o que foi, mas ele se atreveu aí. O problema, irmão, que ele correu e passou o mensageiro oficial, porque tinha os mensageiros oficiais. O mensageiro oficial foi, ele cortou volta e conseguiu chegar primeiro do que o mensageiro oficial. Quando ele chegou lá, o Aimaas, aí o rei faz a pergunta, né? E ele foi tentar amenizar a situação, romantizar, sei lá o que ele quis fazer. E ele se perdeu todo e o rei não entendeu bulufa nenhuma, patavina, coisa nenhuma. Ele disse, fica aqui que eu estou vendo que está chegando outro mensageiro. E aí anunciou a chegada do outro mensageiro. E o mensageiro foi direto ao ponto. Sejam como os teus inimigos, aqueles que se levantam contra o rei. Assim seja a vida do seu filho Absalão. Ele já entendeu tudo, mataram, está morto. Pronto. Aí Aimaas falou assim, poxa, tão rápido. E ele já conseguiu se comunicar, e eu aqui o tempo todo tentando, e o rei não entendeu a minha mensagem, ficou envergonhado. Porque a comunicação é fundamental, a gente precisa aprender a se comunicar. E como é que eu aprendo a comunicar? Comunicando. Como é que eu aprendo a fazer? Fazendo.
Tem gente que só fica na teoria, estudando, nunca bota em prática. Ele só tem teoria. A gente precisa aprender praticando. Liderança, tem algo interessante. Liderança, alguém diz assim, não, os líderes já nascem. Em parte eu concordo. 100% não. A liderança, ela é desenvolvida. E existem pessoas que têm habilidades naturais. E com as suas habilidades naturais, elas vão conseguir desenvolver uma boa liderança. Mas é preciso treinamento. É preciso prática. É preciso exercício. É preciso formação. Habilitação. Tem gente assim, eu recebi um chamado de Deus. Ótimo. O chamado de Deus na vida de muitos líderes na palavra está registrado. Mas não significa que ao receber o chamado de Deus, eles já iniciaram exercendo o ofício. Teve pessoas que levou muito tempo depois para continuar ou iniciar o exercício da liderança. Então, voltemos aqui. A comunicação, ela tem que ser clara, objetiva, direta. Precisa. As perguntas que Neemias faz a Hanani fez com que ele tivesse um retrato fiel das condições que estavam o povo em Israel, o povo em Jerusalém, e as condições que estavam a cidade de Jerusalém. Essas informações foram muito importantes para que ele pudesse compreender o que estava acontecendo. Uma outra coisa em relação a Neemias é que ele se importava com as pessoas e não apenas com o seu próprio sucesso. Tem muita gente que quer galgar o sucesso. Nada contra quem quer ter sucesso na vida profissional, pastoral, ministerial. Nada contra. Eu acho que uma pessoa que não deseja crescer, não queira melhorar, tem algum problema, tem algum defeito. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, não, eu não quero crescer, não. Eu quero ficar sempre no meu cantinho, cada vez menorzinho. Deus não gosta de falsa modéstia. Vou repetir. Deus abomina falsa modéstia. Quando a Bíblia diz crescei antes na graça e no conhecimento, é um desejo de Deus que nós cresçamos. As plantas crescem e é algo natural. E você não desejar crescer? Claro, nós devemos desejar o crescimento. Só que uma grande parcela da população e das pessoas, elas estão em uma zona de conforto e de acomodação que para elas está bom. Irmão, o ser humano é um negócio impressionante. Tem gente que mora numas palafitas dentro do esgoto, mas para elas está bom. Tem gente que mora do lado do lixão, os urubus disputando a comida e ele lá catando lixo nos restos daqueles lixões, mas para eles ali está bom. Tem gente que se acomoda a isso, mas tem pessoas que dizem, eu vou mudar de vida, eu não vou ficar nesse lugar aqui miserável, eu não vou. E ele determina, tem resiliência, tem resignação, e ele diz, vou mudar a história da minha vida, Deus vai me ajudar, que eu não vou ficar nesse lugar aqui. Ok, ele vai conseguir, porque a mentalidade dele é outra. Mas tem gente que tem uma mentalidade fechada. E depois, eu não sei por que Deus não me ajudou, eu não cresci, eu nunca fui, nunca cheguei. Pois é, quando teve as oportunidades, jogou fora. Quantas oportunidades às vezes vêm e a gente não aproveita? Existem oportunidades que você recebe ela 1, 2, 3 vezes. Mas tem oportunidades que só surgem na vida da gente uma vez. Vou repetir. Existem oportunidades que só surgem na vida da gente uma vez. Se você perder ela nunca mais vai voltar. Não fique pensando que Deus fica na porta o tempo todo. Me queira, me dá uma chance. Ei, irmão, Jesus não está na feira liquidando mercadoria de R$2. Não, compre porque está acabando. Por favor, venda, vem aqui, pega. Deus não está liquidando dons nem talentos. Ele dá a oportunidade. Se você agarrar, parabéns para você. Se você perder, lamento muito, você jogou a oportunidade fora. Então, ele não se importava apenas com o seu próprio sucesso, e que não está errado, mas ele se importava com as pessoas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na dor, na angústia,
na tragédia, na crise, o sucesso acaba. Mas se você tiver influência, líder, amigos, irmãos, eles vão estar presentes com você no momento da dor, da tragédia, da dificuldade e da angústia. A Bíblia diz que na angústia nasce o irmão. A gente só conhece os amigos de verdade na dor. A gente só conhece as pessoas que nos amam quando a gente está em baixa. Quando está tudo bem, todo mundo batendo palma, todo mundo elogiando, dando presente, comendo churrasco, maravilha, aí todo mundo é amigo, irmão. Mas na hora da tragédia, Neemias estava no sucesso, ele mostrou que ele amava o seu povo, porque ele poderia dizer assim, nada, eles têm que pagar o preço mesmo, deixa se lascar. Tem gente que fala isso. Está aí acolhendo o castigo de Deus, não obedeceram, foi para o cativeiro, desobediência, aí ó. Ele poderia dizer, não tenho nada a ver com isso, eu estou no bem bom, ganho bem, tenho influência, o rei gosta de mim, sou amigo do pessoal da corte aqui do palácio, o que eu vou fazer lá? Usando a expressão que muita gente diz assim, dane-se. Só que Neemias tinha uma coisa chamada temor de Deus. Tinha temor a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 3 importantes lições da vida de Neemias se destacam aqui nesse texto. Primeiro, é um homem que faz perguntas, tem coragem de fazer as perguntas que vai mudar a sua vida. E a vida de Neemias deu um giro, 180 graus. Não foi mais a mesma depois que ele fez a pergunta a Anani. Em segundo lugar, ele está preocupado não só com o povo, mas também com os que estavam lá, naquela situação de miséria, de opróbrio, as portas derribadas, queimadas. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Isso aqui é muito sério. Eu quero fazer um comentário aqui. Quando eu não sei de nada, eu não posso ser responsabilizado pelo que eu não sei. Mas a partir do momento que qualquer um de nós somos informados da situação de alguém, é como Deus estivesse dizendo, a partir de hoje você não é mais inocente. Está sobre os seus ombros fazer alguma coisa. Essa história de transferir responsabilidade para os outros não cola aos olhos e aos ouvidos de Deus. Saiba disso. O mínimo que você deve fazer é orar ao Senhor e apresentar aquela causa e dizer, Senhor, chegou ao meu conhecimento esse problema, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? É pedir a Deus sabedoria, discernimento e buscar a solução do problema. Parece ser grosseria o que a gente vai dizer aqui, mas se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Vou repetir para ficar bem claro. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Quer ver? Uma pergunta boba que a gente sempre faz. Ô meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Olha, a partir daí a responsabilidade vai crescer. Porque se ele chegar e abrir o coração e dizer alguma coisa, sabe o que ele está dizendo? Me ajude. É verdade que tem muita gente que não se abre com ninguém, né? É um escudo, está blindado, tem muita gente blindada. Sabe por que muita gente fica blindada? Por causa de frustração, decepção, porque já foi machucado, já foi ferido e fica desconfiado de tudo e de todos. Tem gente sofrendo no casamento porque não acredita em ninguém. Tem gente sofrendo na vida espiritual porque não confia em ninguém. Tem gente sofrendo na vida emocional porque não acredita em ninguém. Doente, mas não tem coragem de se abrir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ainda existem Neemias na terra que se importa com o sofrimento, com a dor e o problema do próximo, que tem empatia. Ainda tem.
Aí você diz, como é que eu faço para saber? Ore, pergunte a Deus. Se tem uma coisa que eu oro, e eu acho que você deve orar, vou dar um conselho, diga assim, Deus, coloque pessoas de confiança ao meu lado, eu preciso compartilhar minha dor com alguém. Eu preciso compartilhar o meu problema com alguém. A quem devo recorrer? Eu me lembro de que o profeta se hospedava na casa de uma pessoa e ele chamou o seu moço e disse, diga para essa mulher o que é que ela está precisando para que eu possa ajudá-la. Faça essa pergunta a ela. Aí ele foi lá assim, ela não precisa de nada, é rica, tem dinheiro, tem fazenda, tem gado, tem tudo. Olha direito, você não fez a pergunta direito, sempre tem alguma coisa que a pessoa está precisando. Aí ele foi lá, voltou, observou, eu descobri que ela não tem filho. Ah, não tem? Muito bem, então já sei, essa casa está faltando algo importante. E ele chegou para a mulher e disse, olha, assim diz o Senhor, dentro de 9 meses vai ter alegria nessa casa, tu vai ter um filho. Não brinque com a tua serva. Estou tantos anos esperando, e o senhor faz um negócio desse. Eu não sou mais jovenzinha, já fiz tentativa até agora e nada. Não, fique tranquila. Quando eu voltar aqui, eu vou te encontrar com uma criança. Foi embora. E no tempo aprazado, o bebê chegou, o menino nasceu e cumpriu-se o sonho, o desejo daquela mulher. Aí você diz, mas ela era blindada, não é pastor? Realmente, ela era blindada. O outro que não tinha sensibilidade não percebeu. Porque irmão, tem líder que não tem sensibilidade. O amiguinho ali não tinha muita sensibilidade, o Gease, né? Tem gente que às vezes está do nosso lado e não tem sensibilidade. Eu disse, rapaz, isso é muito cru, isso é muito duro. Está vendo não, pessoa? E você fica rindo, tal, você não tem sentimento não? Mas um homem de Deus, igual Neemias, tem que ser sensível ao problema, à dor e à necessidade do seu próximo. Mas é muito mais fácil a gente sair pela tangente e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pari, eu não gerei o problema, o que eu tenho a ver com isso? Mas você fez a pergunta, a pessoa? Fiz, pastor. E ela abriu para você? Abriu. Então ela abriu porque confiou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, agora vai doer. Em confiar alguma coisa a você e trazer algo que é pessoal, não seja Judas Iscariotes. Porque se alguém confiou a você, é porque acredita que você é uma pessoa de confiança. Se você bater com a língua nos dentes com alguém, você se tornou Judas Iscariotes. Porque se uma pessoa confia algo a mim, é porque ela acredita que eu sou um homem honesto, íntegro e de confiança. E quando você expõe a vida de alguém, não importa se você não gosta ou deixa de gostar, cadê o respeito? Líder respeita confidências. Aí depois a gente pergunta, eu não sei porque que os irmãos aqui não conversam nada com ninguém, não falam nada com ninguém, porque alguém talvez já traiu. Traição é uma tragédia. Talvez não seja para o que é traidor, mas o traído, o que trai, dorme como se nada tivesse acontecido. Mas o traidor adoece, fica depressivo, e alguns até morrem definhados, se desvia, e o traidor nem tchum. E são situações que vão acontecendo e a gente fica perguntando, por que o povo está tão fechado, não fala nada com ninguém, o povo parecendo que desconfiado? Porque às vezes ele viu alguém. E o grande problema, que a nossa régua é assim, a gente nunca nivela por cima, sempre por baixo. Nunca por cima, sempre por baixo. O que significa nivelar por baixo? É achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Aí ele olha um pastor que errou, ele acha que todo vai fazer a mesma coisa. Aí ele sabe de um escândalo que envolveu um pastor, ele diz, todo pastor vai fazer vai cometer o mesmo pecado. O ser humano, infelizmente, ele usa sempre a régua de baixo, nunca a régua de cima.
Ele sempre nivela as pessoas da pior forma possível. Como se todo mundo fosse ladrão, como todo mundo fosse corrupto, todo mundo fosse miserável. Eu não sei que desgraça é essa na cabeça de gente que se diz crente. O senhor está xingando? Não. É sem graça. Quem não tem graça é desgraçado. Não estou xingando, não. Só estou falando a verdade da palavra. Eu estou usando o vernáculo de forma rasgada. Qual o problema? Se está desconfiado, pega o dicionário Aurélio Buarque e vai ver lá o que significa a palavra desgraçado. Você vai entender. Antes de você ficar me criticando e me condenando por cada palavra. Muito bem. Quando você toma conhecimento de um problema, se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Se você, repito, não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Os líderes encontram seus propósitos nas necessidades que os cercam. Isso motivou a Neemias. As necessidades à nossa volta, irmãos, são como outdoors para apontar-nos ao nosso ministério. E o fardo precede a visão, e a visão leva à ação. Primeiro veio o fardo, o peso. E esse peso que vem sobre nós, das responsabilidades, nos leva a ter a visão. E quando a gente tem a visão, a gente executa, parte para a ação. Vamos pensar aqui em Neemias. Ele é informado da situação, isso gera um peso, um fardo, ele se angustia, chora, lamenta, ora, e depois pede a Deus o discernimento como agir. É o planejamento, é a logística, é a organização para a execução da tarefa. E é isso que vai acontecer na vida de Neemias. São as necessidades que vão formar a gente. Se você nunca tem necessidade de nada, você nunca vai estar forjado para resolver qualquer que seja a demanda. Então são as necessidades à nossa volta que nos forjam. Aí a gente vê a necessidade de estudar, de se preparar, de se habilitar, por causa das demandas. Como é que eu estou na demanda de uma liderança de uma igreja? Diz, não, eu só estou aqui orando para que o Espírito Santo fale comigo. O Espírito Santo fala, mas tem gente que é preguiçosa. Não quer estudar, não quer orar, não quer ouvir, não quer aconselhar. Todo líder que se preza, ele precisa entender que se ele parar e estacionar, outros vão passar na frente dele. Aí diz, eu não sei como é que pode, esses meninos novos, chegou agora, já estão caminhando na minha frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que muita gente para no tempo e não preocupa em crescer. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu disse isso ontem, dando estudo lá em Jequiriçá, e vou repetir aqui. A minha geração de adolescente, a forma de lidar com a gente era uma. Se eu tentar usar a mesma forma, o mesmo método, o mesmo modelo de como nós éramos educados, instruídos nos anos 80 e trazer para isso de hoje, eu vou ser fracassado. Por quê? Mudou-se o método, mudou-se a cultura, mudou-se as tradições. A Bíblia não mudou, mas a gente tem que saber como contextualizar e usar, sem perder a essência. E tem gente que fica só recriminando, principalmente, desculpa aí os mais velhos, vou bater em mim mesmo, que sou mais velho. Não tão velho assim, mais um pouquinho. O que acontece? Aí a gente fica reclamando, esses meninos novos, agora quer dar uma de sabido, só porque foi para a faculdade, que querendo dar lição de moral no pai e na mãe, né, que não teve a oportunidade de estudar, e aí começam, né, ficar aquela ladainha, essas conversinhas atravessadas, e a gente, em vez de tirar proveito disso, sim, graças a Deus, meus filhos estudaram, vou tentar aqui também me atualizar, aprender com eles. Eu lembro que meu pai era semi-analfabeto. E lá em casa, graças a Deus, todos os filhos fizeram faculdade, estudaram, com muita dificuldade, mas foram. E meu pai sempre dizia assim, vocês que estudaram, senta aqui comigo, me tiram umas dúvidas aqui. Isso meu pai. Então meu pai era muito curioso de perguntar, tudo que ele não entendia ele perguntava. Eu chamo meu pai de professor Pardal.
Você sabe o que é o professor Pardal? Lembra dessa figura de Pardal? Porque o meu pai resolvia mexer em tudo, aprender em tudo. Ele olhava uma pessoa consertando um negócio assim, ele ficava: como é que bota isso aqui? Isso aqui serve para quê? Isso aqui é o quê? Ah, tá bom. Quando fechou e terminou, que quebrava outra vez, aí ele mesmo abria e consertava, não voltava mais lá. Aí o cara estava ensinando a profissão, e ele perguntando ali, aprendia. Meu irmão, ele mexia com tudo. Ele só sentava uma vez, tirava as dúvidas, o que ele não entendia. Me ensina, isso aqui é o que mesmo? Para que serve isso aqui? Meu filho, já foi, já aprendeu. Professor Pardal, eu já vi ele inventar tanta coisa. Eu falei: esse é professor Pardal, inteligentíssimo. Imagina se ele tivesse estudado mesmo. Mas ele tinha a humildade de entender que precisava aprender daqueles que estudaram. Só que tem gente, irmão, que tem as oportunidades e não querem aprender. Está jogando fora. Depois fica reclamando, não sei porquê. Eu queria pregar, eu queria falar assim, eu queria ser assim. Então estude, se dedique. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que dá a todos. A sabedoria Deus dá, mas o conhecimento quem dá são os homens, são os livros, são os professores, o conhecimento. Sabedoria é uma coisa, sabedoria é divina, conhecimento é terreno. Só que a gente tem que associar as duas coisas para funcionar bem. Então, a necessidade, a volta de Neemias apontou a direção do seu ministério. Ele entendeu, pronto, descobri qual é o meu chamado. Meu chamado não é ficar sendo copeiro lá no rei a vida inteira, não. Meu chamado é levar meu povo a sair da ruína do opróbrio e trazer motivação para essas pessoas que estão desmotivadas. Se tem uma coisa que eu admiro nos grandes líderes, é a capacidade de mover as pessoas para uma causa. E isso é influência e motivação. É admirável as pessoas que são motivacionais. Nem todo mundo é, mas é admirável as pessoas que são. Tem gente que começa a falar, se você consegue pegar e ficar parado ali ouvindo 3, 4 horas sem piscar o olho, porque a pessoa é tão envolvente nas suas palestras motivacionais que você não quer perder uma palavra, um segundo. Dá vontade de ir no banheiro e fica segurando para não sair. Dá o ambiente de carisma por parte dessa pessoa. É admirável. Mas é possível nos tornarmos motivacionais? Sim. Sim, pela palavra. Porque se tem uma coisa que tem que mover a vida de qualquer um de nós, é uma coisa chamada fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E existe algo mais motivacional do que fé? Do que esperança? A Bíblia diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, o livramento do Senhor, né? Estar motivado. Só que antes da motivação vem o peso, vem a angústia, vem a dor, até você se sentir psicologicamente e espiritualmente preparado para o desafio. Quando ele chega lá e vê a cidade, as ruínas, os muros, as portas queimadas, com certeza ele refletiu bastante sobre o desafio que ele esperava. Então nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Além dessa questão, irmãos, das perguntas que foram feitas a Anani, nós temos que ter coragem para fazer perguntas sobre aquilo que aflige a nossa vida, que nos incomoda. Pode ter certeza, se a gente fizer uma introspecção, nós vamos descobrir que tem coisas que nos incomodam. Eu tenho. Será que você não tem? Angústias, perplexidades, preocupações. Ah, mas um líder não pode. Claro que tem, irmão. Aqui é ser humano. A não ser que você não pense nada sobre a vida. Mas se você pensar sobre a vida, você vai ter sim as suas inflexões e a necessidade de pensar e fazer algumas perguntas. Tem perguntas cabulosas que eu faço que eu não tenho coragem de fazer aqui, não. Mas eu faço para Deus. Para Deus eu faço. E eu sempre digo para Deus, quando eu estou orando: o Senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas, mas eu tenho o direito de fazê-las. Né? Se Deus responder, bem. Se não responder, tudo bem. As perguntas acerca da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso departamento. Quando você perguntar sobre determinada necessidade, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender aquela necessidade. E a sua responsabilidade é tão grande quanto a sua chamada.
Hoje a gente estava conversando com alguém falando sobre chamada ministerial. E a chamada é diferente de pessoa para pessoa. O chamado de Deus. Existem alguns que foram chamados pelos homens e Deus aprova. Mas existem alguns que foram chamados especificamente por Deus. Por exemplo, onde foi que Paulo foi consagrado ao santo ministério da palavra? Onde foi? Alguém aqui sabe? Alguém sabe? Qual foi a igreja onde foi separado com a imposição de mão de quais apóstolos e em que cidade? Alguém pode me responder? Essa pergunta vale 100 milhões de reais. $100 milhões. Se você disser qual foi a igreja e os apóstolos que consagrou Paulo. Sabe por que esse silêncio? Paulo é uma exceção à regra. Quem o chamou e o separou foi Deus. Não houve imposição de mãos. Não houve consagração ao santo ministério. Não houve homologação de uma igreja, de uma assembleia, de uma eleição. Deus o separou. Eu te escolhi, é vaso escolhido para mim. Quando Paulo chega a primeira vez, a igreja o rejeita. Ele não era consagrado. O pessoal assim, esse aí, perseguidor da igreja, está querendo dar uma de moral. Aqui ele não vai pregar, não. Aqui ele não vai ser autoridade sobre nós, não. E olha que ele teve um tutor, que todo mundo para crescer tem que ter um mestre de cerimônias. Tu que não se alia com ninguém, desculpe aí, você não vai para lugar nenhum. Pastor, como é que eu sou para ser abençoado? Você tem que estar debaixo da autoridade espiritual de alguém que vai te levantar. Se você não respeita a autoridade espiritual de alguém, se prepare para ficar no ostracismo e não passar de onde você está. Pastor, o senhor está sendo... eu estou sendo realista. Choque de realidade. Eu só prego para trazer choque de realidade mesmo. Mas aí, Paulo ficou todo lá e aí ele viu que o negócio ficou difícil para ele. Teve um obreiro lá, chamado Pai da Consolação. Ele disse, Paulo, é o seguinte, os irmãos aí não ficam chateados não, porque aqui tem um colégio apostólico, você não passou por ele. E aí eles estão desconfiados, seu histórico não é bom, tu é um perseguidor do evangelho. Eu sei do seu chamado, mas você está novo ainda, vai chegar. Fica comigo. Deixa que eu vou te apresentar os apóstolos, eu vou fazer o papel de cartão de visita. Quem foi o cartão de visita de Paulo? Quem foi? Quem foi? Barnabé. Deixa eu perguntar aos senhores e senhoras, quem é o seu cartão de visita? Não preciso de cartão de visita. Seja ignorante, mas não tanto. Todos nós precisamos de alguém como cartão de visita. Aí vai assim, mas Neemias não precisou. Eu vou provar a você que está errado. Quem foi o cartão de visita de Neemias? Vamos, irmão. Quem foi o cartão de visita de Neemias? Tem muita gente que está dizendo que é Deus. Não, eu estou falando no plano humano. Deus sempre, claro, é o que chama. Mas tem uma pessoa aqui que foi o cartão de visita de Neemias. O rei Artaxerxes. Quem foi que deu carta de apresentação? Quem foi que deu salvo-conduto? Quem foi que deu comitiva? Quem foi que deu dinheiro e provisão para a estrada, irmão? Foi Artaxerxes. Se ele não tivesse um bom relacionamento, ele teria alguma coisa? Nada. Quer liderar? Precisa estar debaixo da liderança de alguém. Quer ser respeitado e honrado? Precisa respeitar e honrar alguém que Deus colocou. E Artaxerxes, você pode gostar dele ou não, você pode concordar com as práticas deles ou não, ele é o rei, ponto final. Porque tem gente, não, mas Deus só chama de servo quem ele escolhe e quem faz a obra dele. Vou desconstruir tudo que você aprendeu com um versículo da Bíblia agora. Abra a Bíblia em Isaías.
45, versículo 1. Isso aqui é para a gente aprender o que é princípio de autoridade. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é o ungido aqui? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus está tratando um rei gentil, ímpio, pagão, e dizendo: meu ungido, meu servo, quem eu escolhi. Se mete nisso aí agora? Vai dizer para Deus que ele está errado? O Senhor deixou de escolher um servo do Senhor lá de Israel, de Judá. O Senhor está errado, como é que escolhe esse cara aí? Esse é um pagão. Deixa eu lhe falar uma coisa, no RH de Deus eu não me meto. Vou repetir, no RH de Deus eu não me meto. Quando eu não sei, eu calo a boca. Tem coisas que Deus não tem que explicar nada a ninguém. Ele é soberano, e um Deus soberano não tem satisfações a dar a ninguém. Ele faz do jeito que ele quer. O que eu tenho que entender é que quando Deus quer usar alguém, se ele não achar uma ferramenta disponível aqui, ele acha lá fora. Ah, eu não vou fazer a obra. Aí, quantas vezes o pastor precisa de alguém para fazer a obra? Faça não, pastor. Faça não, pastor. Sabe o que Deus faz? Salva traficante, salva prostituta, salva homossexual, salva bandido. E daí a pouco ele chega aqui: pastor, quero trabalhar, pastor. Pastor, quero ajudar na obra. Aí tu fica depois chupando o dedo e diz: tantos anos aqui. Mas quando precisou de você, você disse: ó, quero não, posso não, gosto não, não tenho capacidade não. Não, Deus larga você aí e traz de lá de fora. Porque o compromisso de Deus é cumprir a sua palavra. E para cumprir a palavra dele, ele usa quem ele quiser. E ponto final. Entendeu, meus irmãos? O negócio é sério, estou te falando. Então, as necessidades que vão surgindo, vai preparando. Então, a responsabilidade é tão grande quanto a chamada. Deus não chama, eu disse uma palavra forte hoje ali para o irmão, Deus não chama vagabundos. É forte. Deus não chama vagabundos. Deus só chama gente ocupada. Eu nunca vi Deus chamar alguém vagabundo. Aliás, o primeiro vagabundo da terra foi chamado na Bíblia, né? Sabe quem foi? Caim. Quem não está ocupado, desocupado, só faz besteira. Olha o que ele fez, matou seu irmão e se tornou realmente o primeiro vagabundo da terra. Deus chama pessoas ocupadas. Quando você diz assim: mas pastor, eu tenho cheio de ocupações, é desse tipo de gente que Deus gosta, de gente ocupada. Porque quem não tem o que fazer vai atrapalhar os que fazem. Eu estava ministrando sobre esse texto em um local e eu disse que existem 3 grupos de pessoas na obra: os que produzem e fazem, os que não fazem nada e os que atrapalham os que fazem. 3 grupos na obra: os que produzem, que fazem, os que nada fazem e aqueles que ainda atrapalham os que fazem. Escolhe aí qual é o grupo que você quer ficar. É melhor ficar nos que produzem e fazem, né? Nossa responsabilidade é tão grande com a chamada. E o que é uma chamada? Eu disse primeiro que é uma liderança, agora eu vou perguntar: o que é uma chamada? Sabe o que é uma chamada? Para ganhar tempo? É atender uma necessidade. Em resumo, é isso. Chamada é atender uma necessidade. É por isso que eu vou falar um negócio aqui que vai incomodar um bocado de gente dentro da nossa instituição. A gente não está consagrando um bocado de gente sem ter uma necessidade. Aí a gente enche os púlpitos e aí muitas vezes precisa de uma congregação para ir. Não.
Precisa fazer um trabalho de evangelismo? Posso não. Precisa levar a ceia para os doentes? Posso não. Precisa fazer uma comissão de visitas? Vou não. Chamado só deve acontecer através de uma necessidade. Deus não vai chamar ninguém se não tem o que fazer. Pastor, o senhor é meio doido. É mesmo? Tem que ser doido para falar certas verdades, né? Mas eu estou falando alguma mentira aqui? Estou, irmão? Vocês estão com medo? Fala, fica à vontade. Eu não vou reprimir ninguém. Mas a verdade é essa. Todos os 12 que Jesus chamou estavam fazendo o quê? Jogando ping-pong? Pim! Jogando bola? No tênis? No gramado? Na piscina nadando? Comendo churrasquinho? Não. Todos estavam ocupados. 12 homens ocupados. 12 homens e uma missão. 12 homens e uma missão. O chamado, ele surge da necessidade. Eu entendo que a formação de líderes, a formação de obreiros é a partir da necessidade. Por exemplo, se a convenção começa a consagrar um monte de pastor, eu já questionei isso, vou falar isso aqui publicamente, porque eu já questionei lá. Eu disse, consagrar pastor para botar onde? Não tem campo, não tem igreja. Aí tu enche a igreja com 10, 15 pastores no púlpito, para enfeitar. Nós temos aqui 30 pastores. Aí pergunta, o que eles estão fazendo? O que eles estão produzindo? Qual é a necessidade da chamada? Se você tivesse que, numa entrevista de emprego diante de Deus, se apresentar, por que você quer ser pastor, presbítero? Você diria o que para Deus? No RH de papai lá, eu quero ser pastor porque eu acho bonito, eu quero ganhar igual esse pastor aí. O meu sonho de consumo é chegar na igreja de helicóptero. Igreja, uma mega igreja, e ser tratado como um príncipe. Aliás, tem gente que quer isso mesmo. Ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Ele só quer os privilégios, os aplausos e as glórias da terra, mas ele não quer as responsabilidades. Eita, que Neemias está ensinando coisa a nós aqui, não é brincadeira, não. Neemias era um homem que diagnosticava os problemas do seu povo. Que tipo de problema estava acontecendo em Jerusalém? Primeiro problema, insegurança pública. Cidade que não tem proteção, os muros fendidos, é uma cidade exposta, porque a proteção das cidades antigamente eram as muralhas que protegiam a cidade. As muralhas estavam rompidas, em ruínas, então a cidade estava exposta, os inimigos podiam atacar sem nenhum tipo de resistência. Esses invasores podiam entrar a qualquer hora. Um povo sem segurança, irmão, se sente vulnerável. Este é um grande problema das cidades hoje. Um dos primeiros problemas que Neemias enfrenta é o problema da insegurança pública. O segundo problema, a injustiça social. Aqui é pano para manga. Deixa eu rapidinho que eu já vou encerrar. Injustiça social existe em todos os lugares do mundo. Tem gente que pensa assim, não, pastor, nas nações ricas não existe injustiça social. Vai em Nova York. A Cracolândia, que existe nos Estados Unidos, é pior do que a de São Paulo 10 vezes. Porque lá, os usuários usam uma droga sintética, tipo uma drágia, um negócio, que eu esqueci o nome aqui agora, fentanil. Isso, é esse bicho brabo aí. É pior do que o crack, é pior do que a cocaína, é pior do que a heroína, é pior do que o ópio. E lá virou caso de epidemia pública. Não é? Virou um caso descontrolado. Existem cidades lá que estão tomadas por essa gente. E, principalmente, nos estados onde o regime é o governo democrata, onde os democratas governam. Quem são os democratas, pastor, dos Estados Unidos? A esquerda daqui.
Está explicado, não está? Por que está acontecendo? Então, onde a esquerda domina, a violência aumenta. O crime aumenta. A prostituição aumenta. A imoralidade aumenta. A injustiça social aumenta. A pobreza aumenta. Eu pergunto, o pai dos pobres está governando há 20 e poucos anos. Os pobres estão ricos hoje? Cadê os irmãos pobres que começaram a votar em Lula? Estão ricos hoje? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Levante a mão. Os irmãos que ficaram ricos com a distribuição de renda, de justiça social. Onde estão? Quero ver. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem, eu estou falando de Bíblia. Mas tem uns crentes, quando você fala assim, pastor, já começou a falar de política. Não, estou falando de injustiça social. Você que não está entendendo. Eu estou dizendo que desde FHC, que é esquerdista, que a esquerda começou com ele, desde FHC para cá, são governos de esquerda. Só teve um governo aí, assim e tal, o resto tudo de esquerda. Então, assim, quase 30 anos, desde a abertura democrática, esse Brasil continua o caos, a crise, o desmando, a violência, a imoralidade. Claro que muitas coisas deu uma melhorada, porque o mundo melhorou no geral. O acesso aos bens de consumo, a tecnologia, uma série de coisas foi desenvolvendo. Claro, pastor, eu não sou ignorante não, eu estudo, eu acompanho, eu estou informado, mas não sou burro. Vou repetir, não sou burro. Inteligência é fazer você pensar, refletir. A gente vive hoje a estupidez e a ignorância dos pseudos intelectuais que não querem ter raciocínio ou pensamento crítico. E o indivíduo que quer ser líder e não tem pensamento crítico, ele é estúpido. Pastor, o senhor está zangado? É porque tem coisa que deixa a gente zangado, chateado. Que isso não é uma cegueira qualquer. Eu sei que tem ações malignas por trás, ações demoníacas por trás disso. Quer goste, quer deixe de gostar. A verdade é essa. O único que vai implantar justiça social nessa terra não é Bolsonaro e Lula, não, irmão. Nem Bolsonaro resolve essa potranca e nem Lula resolve. Quem vai resolver isso é Jesus, quando vier a essa terra implantar o seu governo. Se você está acreditando em Salvador, na pátria, na política que vai resolver o problema, você está redondamente enganado. Tem gente que pensa assim, eu gosto da mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz, nem pensando que o problema do Brasil vai se resolver com gente da direita, ou da esquerda, ou do centro, ou seja, não, nenhum deles vai resolver. O Brasil vive uma crise moral. Inversão de valores. O que era certo hoje é errado, e o que era errado hoje virou certo. Inversão de valores, irmão. O que se dizia homem, disse hoje que é mulher, e o que se dizia que era mulher, hoje diz que é homem. E essa loucura na sociedade. E tem gente que está achando isso normal. Normal o quê, irmão? Isso aqui está tudo virado de cabeça. O mundo está em ruínas. O mundo está em decadência, em opróbrio, em vergonha e desprezo. Deus precisa levantar Neemias para ser voz profética, para denunciar os pecados da nação e chorar aos pés do Senhor, para que Deus salve e liberte. Mesmo que a gente saiba que não virá solução via política, mas espiritualmente a igreja ela pode sim gerar influência positiva de libertação e transformação. Terceiro problema, pobreza. Vou fechar a Bíblia. Pobreza. Injustiça social gera pobreza. Quais são os estados mais pobres da federação? Quem sabe dizer? Onde estão? No sul do Brasil, no sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Onde estão os estados mais pobres da federação? Aqui na nossa região nordeste. Agora, veja como é que se comportam politicamente. Os currais eleitorais, voto de cabresto, coronelismo, ideologia, quem dá cesta, quem dá emprego, quem dá carro de água. Até isso tem os carro-pipa, né? A exploração da seca nunca deixou de existir.
principalmente nos lugares mais secos. Mas tem gente que, esse é o nosso papai. Painho, nosso painho. Lamentavelmente, a mentalidade das pessoas não abre. A Bíblia diz, o meu povo pecou porque lhes faltou conhecimento. Quando alguém conhece a verdade, ninguém engana. O cara pode vir com um discurso lindo, bonito e maravilhoso. Aí o cara de casa diz, eu conheço sua lábia, seu elemento. A mim tu não engana não. Então procura conhecer, procura compreender. Agora, não fique pensando, o político disse que vai resolver o problema da população e não vai mais haver pobreza no Brasil. Mentiroso. Jesus disse o seguinte, eu pergunto, você acredita em Jesus ou no político? Você acredita em Jesus ou no político? Pois Jesus diz, o pobre sempre tendes convosco. Nunca deixará de existir o pobre na terra. Quem disse foi Jesus. Se os políticos que pregam a justiça social tivessem certo, o Brasil no Nordeste seria uma maravilha. Nós estávamos aqui igual Santa Catarina, igual o Paraná, igual o Rio Grande do Sul, igual os países desenvolvidos. Porque você sabia que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo? Quem sabia? Você sabia? Eu tenho andado em alguns países por aí, irmão. O Brasil não tem terremoto. Teve agora um tornado que destruiu uma cidade, mas isso é um fenômeno, não é normal. Eu não duvido nada que Deus está começando a ficar zangadinho com o Brasil. Duvido não. Eu não duvido nada não, porque o Brasil, Deus tem poupado muito o Brasil. E de repente a fatura começou a chegar. Porque uma hora Deus se zanga, né? A ira dele torna e o mal começa a acontecer. Mas vamos orar para Deus nos guardar e nos proteger. Então quando você estiver orando, ore pelo Brasil. Ele orou pela nação de Israel para que Deus trouxesse justiça, para que Deus tirasse aquele povo do opróbrio, da desgraça, da miséria. Ele orou e agiu. A igreja do Senhor não é para fazer política, mas é para orar pela política brasileira. Não é para orar assim, porque a gente está orando, Jesus, tira Bolsonaro da prisão, Senhor, e bota ele na presidência, meu Senhor. Faça isso não, irmão, isso é idolatria. Ou o Lula, quando estava preso na Polícia Federal em Curitiba, Jesus, tira nosso irmão Lula lá da Polícia Federal, Senhor, para ele voltar à presença. Voltou, para pagar a língua de muita gente aí, né? Quem contribuiu para isso. Agora, é Lula e Bolsonaro que vai salvar o Brasil? Não! A solução do Brasil está no Brasil se arrepender dos seus pecados. E nós, como líderes de igreja, colocar essa causa diante de Deus, dizendo, Senhor, age, toma providência, o Senhor é Senhor dessa terra, dessa nação, Senhor, opera um milagre, tenha misericórdia. Agora, quando o camarada vai orar apaixonado, Jesus, eu vou orar, mas eu quero que o Senhor faça fulano ser o eleito, eu quero que ele seja meu presidente. Aí Deus vai dizer, cala sua boca que eu não ouço esse tipo de oração. Aí você diz, mas se fulano foi eleito, pastor, porque é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Não confunda as coisas. Deus permite muita coisa, mesmo não sendo a sua vontade. Ele permite porque os homens querem. E o que a gente precisa é ter discernimento e continuar orando. Vamos fazer com Neemias. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa cidade. Tem muita gente que eu fiz aí um protesto e acha que eu sou inimigo do prefeito. Eu mesmo já orei por ele. Orei pelos vereadores. Orei pelo juiz da cidade, orei pelos autores. Todo dia eu oro. Porque eu quero o bem, a paz e a harmonia. Mas não significa que pelo fato de orar que eu serei omisso e alienado. Não sou. Quero o bem, oro, respeito e honro. Mas na hora que tiver errado eu vou chamar a responsabilidade. Líderes espirituais não têm vergonha de assumir um compromisso de justiça social, de combater desmandos, de opróbrio e zelar pelo bem da cidade. Eu quero o bem dessa cidade. E eu torço para que todos que estão em governo, Deus use para fazer o melhor. Mas se estiver fazendo errado, vamos dizer, está errado, vamos corrigir. O senhor está tirando o dividendo político disso? Eu não.
E nem quero e nem pretendo. Mas o que a gente precisa é orar para que Deus venha operar e libertar. Aqui mesmo perto da gente, ó. Aqui, ó. Nessa área aqui. Está cheio de gente precisando de libertação. Aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Aqui, aqui. Aí quando a gente chega aqui na campanha de oração, tem 5 crentes, 8 crentes orando. Será que a gente está preocupado com a miséria das pessoas? Ou é só falar? Só o discurso bonito. Não basta falar aqui não, irmão. A gente tem que viver isso. A gente tem que praticar isso. A gente tem que orar e clamar ao Senhor até que os céus se abram e Jesus opere o milagre. Vamos ficar em pé porque já passou da hora e muito. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, por esta palavra de confrontação. Eu sei, Senhor, que não é fácil. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio no poder restaurador do Evangelho. Eu creio que o Senhor ainda realiza milagres. Eu sei que o Senhor pode mudar a história deste Brasil. Está diante de Ti a realidade, Senhor, desta nação. O Senhor pode converter este Brasil, este país, se arrepender dos seus pecados e viver um tempo novo. Nós confessamos a Ti os pecados da nossa nação e pedimos socorro e misericórdia. Nos dê a sensibilidade que houve no coração de Neemias, que chorou, que se lamentou pela sua nação, e o Senhor usou ele para agir em promover uma mudança e uma transformação naquele lugar. Usa, Senhor, muitos aqui nesta cidade, usa muitos irmãos e irmãs como agentes de cura, de transformação, de libertação. Venha promover justiça social, venha promover restauração de vidas, vem nos usar, Deus, para a glória do nome de Jesus. Opera por amor do Teu nome. Abençoa esta cidade, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa nação brasileira e opera, Senhor, de maneira rica, abundante e poderosa para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os salvos, todos dizem 2025. Amém, que Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.